Bom, gente, vou gravar, não sei se vai ficar bom, porque eu tô em casa, não tenho nenhum aparato pra isso. Improvisei aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, depois a gente tira online. A gente vai falar sobre funções inorgânicas, focar principalmente em ácidos e bases, e consequentemente nos óxidos. Então, eu vou dividir em dois vídeos. O primeiro sendo só de óxidos, e vou falar um pouco de ácido e base. E depois falo das reações que tem para gerar sais, tá? Bom, a gente tem 4 funções inorgânicas: óxidos, ácidos, bases e sais. A gente vai começar pelos óxidos, que são compostos binários. Então, o óxido vem do oxigênio, então é formado entre o oxigênio, obrigatoriamente, e um outro elemento químico, então um composto que a gente chama de binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Na tabela periódica, o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor. Então, só não pode ter óxido com flúor, tá? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos pra gente ver o que é óxido e o que não é. Então, aqui a gente tem 3 elementos. Percebe que eu não tô comparando o índice, que é esse númerozinho aqui de baixo. Eu tô só olhando os elementos que estão presentes. Então, aqui a gente tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Não é um composto binário, como eu tinha falado, apesar de ter o oxigênio. Então, isso daqui não é um óxido, tá? Esse daqui a gente tem um composto binário entre o sódio e o oxigênio, então ele é um óxido. Aqui a gente tem também um composto binário, por mais que a gente tenha 2 hidrogênios e 2 oxigênios, é um óxido. E aqui a gente também tem um composto binário, que é formado entre o enxofre e o oxigênio, então também é um óxido. Então, a primeira coisa que você tem que saber é identificar o que é um óxido. Eu acho que isso é bem tranquilo. Daí a gente vai começar a ver os óxidos possíveis. O primeiro deles é o que a gente chama de anidrido ou óxido ácido. Eu já vou explicar que eu não gosto de chamar de óxido ácido. Primeiro, porque a nomenclatura vem escrito anidrido, então você pode esquecer. E segundo, porque lá pra frente a gente vai ver uma classificação de ácido que é oxiácido. Então você pode confundir com óxido ácido, tá? Então eu chamo sempre de anidrido, eu acho que fica melhor. O anidrido, na verdade, agora o que vai mudar nos óxidos? É o X. Então eu vou analisar o que é esse X. E dependendo do que ele for, eu vou conseguir identificar o tipo de óxido, tá? Então, para ser um anidrido, o X precisa ser um ametal ou um metal com NOx mais 6 ou mais 7, tá? De metal, para ter NOx mais 6 e mais 7, os mais comuns são o cromo e o manganês. Então, a gente vai ver anidrido de cromo e de manganês são os mais comuns. De ametal, o que eu gosto de fazer? E aí, essa é a minha dica para quem quiser não decorar, né? Eu não gosto de decorar, então eu pego e faço uma tabelinha. Que tabelinha é essa? Eu saco as famílias que mais tem a metal. Então seria 3A, aquelas lá do lado direito da tabela. 4A, 5A, 6A e 7A. Júlia, por que você não botou 8A? Porque são os gases nobres, tá? Então não vou colocar. O que acontece? Essas famílias daqui, os elementos não têm NOx fixo. E aí, como eles não têm NOx fixo, a gente precisa saber quais são os NOxes que eles podem ter para serem anidridos. Então, o que eu vou colocar aqui em cima de cada família é a quantidade de NOxes, a quantidade e não NOx, que eles podem ter para serem anidridos. Então, quem tá na 3A só pode ter um NOx. Quem tá na 4A só pode ter um NOx. Na 5A, 2. Na 6A, 2. E na 7A, 4 NOxes. Então, isso é fácil de você gravar, porque vai ser 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4.
tá? Então, isso fica bem tranquilo de você gravar e saber quais são as quantidades de inox. Agora, tá, eu já sei quais são as quantidades. Eu sei que a 3A só pode ter um, a 4A só pode ter um. Veja bem, essas são as quantidades para serem anidridos, mas eles podem ser outras coisas, então esses NOxes não vão entrar na conta, tá? Primeiro, quais são os elementos que mais constituem esses anidridos? Então, na 3A, eu vou sacar o boro, que é o mais comum. Na 4A, o carbono. Na 5A, o nitrogênio e o fósforo. Na 6A, o enxofre. Júlia, por que você pulou aqui? Porque o primeiro elemento da 6A é o oxigênio, tá? Então, como o oxigênio é obrigatório estar, o outro elemento não pode ser o oxigênio, senão vai ser o O2. Então, eu tiro o oxigênio daqui, tá? E na 7A, o flúor, que tá aqui, ele não pode ser, o cloro, o bromo e o iodo. Essa tabelinha aqui, você não precisa colocar esses elementos. Eu só coloco, porque depois a gente vai fazer aqui uma lista de todos os anidridos possíveis, tá? Bom, quais são os NOxes, então, que eles podem ter? Sempre, o maior NOx, o que você vai começar, é sempre o número da família. E aí, só presta atenção no seguinte, se o oxigênio ele é o mais eletronegativo, ele vai ter a carga negativa, ok? Que normalmente é -2, tá? A gente vai ver depois que pode não ser. Mas no caso do anidrido, o oxigênio é -2. Só vai mudar no peróxido e no superóxido, que vai vir mais pra frente. Bom, então, quais são os NOxes que esses elementos aqui podem ter? Se o oxigênio é o negativo, obviamente esses elementos aqui vão ter que ser positivos para a gente poder zerar a carga total da molécula. Então, o primeiro NOx que você vai ter é sempre o número da família, tá? Então, no caso do boro aqui, como ele só tem uma possibilidade e o carbono da 4A também só tem uma possibilidade, ele vai ser +3 e o carbono vai ser +4. Por quê? Porque ele tá na 3A e o carbono tá na 4A, tá? O nitrogênio e o fósforo, assim como o enxofre, ele tem mais de uma possibilidade de NOx. E são duas no caso. E o maior deles é sempre o número da família. Então, aqui vai ser +5 e aqui vai ser +6. E no caso da família 7A, o maior vai ser +7. Tá? Aí, aqui no caso da 5A e da 6A, tem mais uma possibilidade de NOx, que você vai sempre descer, porque o maior já foi, +5 ou +6, 2 unidades. Por que 2 unidades? Porque se o NOx do oxigênio é -2, o outro NOx vai sempre caminhar de 2 em 2, tá? Então, aqui vai ser +5 ou +3 desse 2, e aqui +6 ou +4. Tá? Em relação ao 7A, como ele tem 4 possibilidades de NOx, eu vou descendo de 2 em 2. +7, +5, +3 e +1. Júlia, por que esses daqui tem 4 possibilidades, esses têm 2, esses têm 1? Isso tem a ver com o número de elétrons que eles têm na camada de valência. Então, quem tá na 7A, por exemplo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E aí ele precisa fazer uma única ligação para ficar estável. Quando ele faz uma ligação para ficar estável, ele já adquire uma possibilidade de NOx. Beleza? Fez. Uma possibilidade de NOx. Tá aqui. Aí depois, ele ainda tem 6 elétrons livres, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Um ele usou para fazer uma ligação. Os outros 6 estão livres para fazer ligações dativas. Então, fez uma dativa, fez 2 dativas, fez 3 dativas. Tá? Nesse caso daqui, esse cara só pode fazer uma dativa no máximo, porque ele só tem um par de elétrons sobrando. Então, ele faz uma dupla, né, que é o que ele precisa, ou uma dativa, tá? Então, isso é uma questão da quantidade de elétrons livres na camada de valência. O cara que tá na 4A, por exemplo, ele só tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele faz 4 ligações para ficar estáveis. Ele usa os 4 elétrons que ele tem. Se ele não tem mais elétrons livres, ele não tem como ter outro NOx. Beleza? Então, bom, feito. Então, o que a gente vai fazer agora? Uma listinha aqui de todos os óxidos, de todos os anidridos que a gente pode ter. Então, por exemplo, vou pular o boro, que o boro é mais incomum. Carbono, nitrogênio. E aí eu vou colocar assim, ó, nitrogênio, nitrogênio. Por quê? Porque o carbono, ele só pode ser +4, mas o nitrogênio, ele pode ser +5 ou ele pode ser +3, tá?
Tá dando pra ver? Acho que tá. Aqui também a gente tem uma exceção, que é o fósforo, que ele ainda pode ser mais um. Lembra que o fósforo é exceção para tudo? Então, o fósforo ainda pode ser mais um. Então, eu vou colocar aqui também o fósforo mais um. O enxofre pode ser mais 6 ou mais 4. O cloro, vou botar o cloro, mas pode ser qualquer um deles, tá? Porque o mesmo acontece com todos. Mais 7, mais 5, mais 3, mais 1. E aí, qual é o outro elemento que vai existir? O oxigênio. Então, eu vou fazer para esses daqui e depois vocês continuam para os outros, tá? O que você vai fazer? Você tem uma carga positiva, uma carga negativa. Então, você vai cruzar essa carga e simplificar. Então, aqui vai ficar C2O4, que dá para dividir por 2, que vai ficar CO2, que você conhece, tá? Aqui, N2O5 não dá para simplificar, ele vai continuar N2O5. Aqui, N2O3 não dá para simplificar. Aqui, P2O, tá? Você vai fazer o mesmo para todos. E aí, beleza. Isso daqui são fórmulas de anidridos. Agora, qual é o nome que eles têm? A nomenclatura, ela acontece, vou botar aqui pro lado para você conseguir ver. A nomenclatura, ela vai muito de acordo com o NOx do elemento. Então, você sempre vai escrever anidrido, nome do elemento que você não sabe, e aqui um sufixo. Tá, que sufixo é esse? Ele é referente ao NOx. Então, o sufixo, ele vem da seguinte maneira. Se for o maior NOx, ele vai ser terminação ico. Se for o menor NOx, ele vai ser terminação oso. Júlia, mas e no caso de só ter uma possibilidade? Se você só tem uma possibilidade, ela é sempre a maior, lembra? Porque assim, por exemplo, o carbono, ele pode ter NOx diferente de mais 4. O carbono pode ser, por exemplo, mais 2. Só que se ele for mais 2, ele não é um anidrido. Ok, mas ele existe na forma de mais 2. Então, ele ainda vai ter uma outra possibilidade de nome. Então, você sempre vai usar a terminação do maior NOx, tá? No caso dele ser mais 7 ou mais 1, a gente vai ter uma separação. Por quê? No caso aqui da 7A, a gente tem 2 maiores NOxes e 2 menores NOxes. Então, não dá pra gente fazer isso. O que a gente faz? O intermediário seria o maior e o menor. Então, mais 5 seria ico e o mais 3 seria oso. Tá? E aí, no caso do mais 7, qualquer um que for mais 7 ou qualquer um que for mais 1, no caso do anidrido, você vai adicionar um prefixo. Que prefixo é esse? No caso da 7A, você vai colocar... No caso do mais 7, perdão. Você vai colocar per, nome do elemento, ico. E no caso do mais 1, você vai colocar hipo, nome do elemento, oso. Isso quer dizer o seguinte... Mais 7, ele obedece à nomenclatura do maior, mas eu coloco um prefixo para dizer que ele é o maior de todos. E no caso do mais 1, ele obedece à nomenclatura do menor, mas eu coloco um prefixo para dizer que ele é o menor de todos, tá? Então, nesse caso daqui, por exemplo, do fósforo, se ele for mais 5, ele vai ser fosfórico, se fosse o fósforo, né? Mais 3, ele vai ser fosforoso. Mais 1, ele vai ser hipofosforoso. Então, aqui eu vou escrever. Não sei se tá... Ah, não. Desculpa. Mais 1, ele vai ser anidrido hipofosforoso. Tá? Aqui no caso, por exemplo, do carbono. O carbono só pode ter um NOx. Como é o maior de todos, ele vai ser anidrido carbônico, que você conhece como gás carbônico, né? Então, na verdade, essa terminação de ico, ela não é tão distante da sua realidade. Você não aprendeu
quando você começou a ver funções inorgânicas. Você já sabia disso. No caso aqui do nitrogênio, como o nitrogênio pode ser mais 5 ou mais 3, mais 5 é o maior, então vai ser anidrido nítrico, ok? E aqui, como é o menor, anidrido nitroso. Aí você faz para todos esses e tenta, lembrando que aqui no mais 7 vai ser perclórico e aqui no mais 1 vai ser hipocloroso, tá? E aí, daí você já vai saber fazer o anidrido. E o anidrido, como ele é um óxido ácido, ele é o ponto-chave para você fazer um ácido. Então, você precisa saber o anidrido para isso. Agora, eu vou só colocar uma OBS aqui, porque apareceu num vestibular da UFRJ um ano em que ele pedia para você classificar o NO2. E o NO2 nunca tinha aparecido. E, na verdade, o NO2, ele é a mistura de 2 óxidos. E aí, ele é um anidrido, porque ele é a mistura do nitroso com o nítrico, tá? Porque se vocês forem ver, ó, se eu juntar N2O5 mais N2O3, ele dá N2O8. Se você simplificar isso daqui por 2, perdão, N4, olha eu, O8. Se você simplificar por 2, vai dar o NO2. Aí, o que acontece? Vamos ser realistas. Esses 2 anidridos aqui não existem na natureza, tá? O que existe é esse cara daqui. Só que você nunca sabe dar o nome dele. E isso é uma outra possibilidade também de dar um nome, tá? Você tem aqui, por exemplo, 2 oxigênios e um carbono, você chama de dióxido de carbono. Aqui o que a gente chamava? Dióxido de nitrogênio. Mas, na verdade, você pode chamar, tá? Dióxido de nitrogênio é nome para todo mundo. No caso para esse, mas você pode chamar sempre dessa nomenclatura. Ele seria a união dos 2 óxidos, dos 2 anidridos que o nitrogênio tem. Então, esse cara daqui, ele seria considerado um anidrido, ele é um óxido ácido, tá? Por isso é que ele é nocivo para a natureza, ok? Isso é importante, porque quando você fala, o NOx é emitido, é esse cara aqui, tá? Esses 2 caras aqui não existem. Eles, na verdade, dão origem ao NO2. Então, ele é um anidrido. Como ele é a mistura do menor com o maior, eu digo que ele é um anidrido nitroso nítrico, tá? Ou dióxido de nitrogênio. Essa nomenclatura de tananã óxido do elemento, ela pode existir para todos. Então, esse daqui, como tem 5, pentóxido de dinitrogênio. Esse daqui, monóxido de difósforo, tá? E por aí vai. Agora, preste atenção no seguinte. Isso daqui é um resumo, tá? Porque se eu for dar aula completa disso, a gente vai demorar horas, porque eu sou bem detalhista nisso. Mas, de qualquer forma, eu tô dando o principal para você conseguir fazer um ácido, para você conseguir fazer uma base, para você conseguir fazer um sal e por aí vai. Isso daqui já é o básico, tá? Então, o que a gente sabe? Que o anidrido, ele é um óxido do tipo ácido. Se ele é um óxido do tipo ácido, eu vou botar isso aqui pra cá, depois eu posso disponibilizar a foto de todas essas folhas, tá? Porque eu tô fazendo em folha de rascunho, pra ficar melhor pra mim, pra não gastar muita folha. Se ele é um óxido do tipo ácido, quando eu pegar o anidrido e reagir com a água, eu vou dar origem a um ácido. Tá? Então, o que você vai fazer agora? Vai pegar todos aqueles anidridos que a gente fez, eu vou botar até aqui do lado. Se quiserem, eu posso até completar aqui pra vocês. Então, por exemplo, aqui ficaria SO3, SO2, Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3, Cl2O. O exercício de dar nome é de vocês, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar todos esses anidridos, CO2, N2O5, N2O3,
Júlia, mas você falou que o N2O5 e o N2O3 não existem. Tudo bem, eles não existem na natureza. Mas para você fazer o ácido nítrico, que é super comum, para você fazer o ácido nitroso, é mais interessante que você saiba fazer assim, tá? Na verdade, o Enem não vai te perguntar se esse óxido daqui existe ou não existe, não é isso. Mas ele vai, de repente, perguntar sobre esse óxido daqui. E aí você vai ter que saber que é ele que dá origem aos problemas ambientais e tudo mais, e que ele é a união dos dois óxidos que você tem, tá? Então, esse cara daqui, quando ele vai para a atmosfera, por exemplo, ele reage com partículas de água, como ele envolve os dois anidridos, ele vai ser capaz de gerar o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, isso é perigoso, porque para gerar chuva ácida, o ácido nítrico é um ácido forte, tá? Isso a gente vai falar mais pra frente. Então, CO2, vou reagir com a água, e aí o que eu vou fazer? O que é o ácido? O ácido, ele é um composto que ele é H, ele tem o cátion H, ele tem um elemento, que eu não sei qual é, e ele tem o oxigênio, ou isso seria um ácido com oxigênio, ou ele é o H como cátion e um outro elemento, tá? Esse cara daqui, o HXO, ele é gerado a partir do anidrido. Esse cara daqui do HX, ele é o que eu chamo de um hidrácido, porque ele não tem oxigênio. Então, eu não vou falar dele agora, porque como eu tô trabalhando só com compostos que têm oxigênio, eu vou falar só do oxiácido, tá? Que é o formado a partir do anidrido. E aí, o que você vai agrupar? Todos os hidrogênios, depois todos os elementos X, depois todos os oxigênios e ver se dá para simplificar. Então, aqui você tem 2 Hs, 1 C, 2 Os com um daqui, um 3. Perfeito. Isso daqui é um ácido, tá? Aqui é a mesma coisa. H2O, vou ter 2 Hs, 2 Ns, 5 com 1, 6 Os. Opa, 2, 2 e 6, dá para eu dividir tudo por 2, vai ficar HNO3. Só que como no início eu tinha 2 Ns, 2 Hs e 6 Os, eu vou colocar um 2 aqui na frente só para balancear, ok? Você vai fazer isso com todos esses aqui dessa listinha que a gente já fez, tá? E você sabendo dar o nome é o que a gente precisa para poder continuar. Então aqui, como eu tinha dito, que o CO2... Dá pra ver? Acho que dá. Que o CO2 é o anidrido carbônico, quando o anidrido carbônico reagir com a água, ele vai gerar um ácido. Qual é o nome desse ácido? Ácido carbônico. Ok? É a mesma coisa, o N2O5 era o anidrido nítrico, reagiu com a água, vai gerar ácido nítrico. Tá? Aí eu não fiz aqui no N2O3. Mais H2O vai gerar H2N2O4, que é 2HNO2, que é o ácido nitroso. Tá? Você vai fazer isso com todos. É a mesma coisa para todos. A única coisa que é uma observação que eu vou colocar aqui e que pode cair, porque ele tá lá na coisa do Enem, nas habilidades lá e competências, é o fósforo, tá? O fósforo tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, primeiro que ele pode ter os 3 NOxes, né? Então, eu posso ter o P mais 5 com O menos 2, o P mais 3 com O menos 2 e o P mais 1 com O menos 2. Só pra... Eu não vou colocar aqui nomenclatura de ácido, porque a nomenclatura ela segue a mesma do anidrido, então você já vai saber fazer, tá? Então aqui vai ficar P2O5, aqui P2O3 e aqui P2O, tá? Esse daqui seria o anidrido fosfórico, não vou botar o nome não, anidrido fosforoso, anidrido hipofosforoso, maior, o menor e o menor de todos, que é o mais 1. Então, obedece o hiposo. Só que o fósforo, ele tem uma particularidade dele, que é que ele pode reagir com uma molécula de água,
2 moléculas de água ou 3 moléculas de água, e isso vai dar um nome diferente para ele. No Enem, só cai com 3 moléculas de água, que seria o fósforo normal, entre aspas, tá? Se for outro tipo de fósforo, não cai no Enem, outro tipo de ácido. Então, aqui você vai reagir sempre, isso é uma coisa que tem que decorar, infelizmente, tá? Com 3 moléculas de água, e isso não pode esquecer, tá? Então, aqui, ao invés de colocar uma só, que nem eu coloquei aqui em cima, eu vou colocar 3 moléculas de água. Júlia, o que que isso muda? Na prática, absolutamente nada. O que que você vai ver? Esse 3 aqui vai multiplicar todo mundo que tem na água. Então, você vai ter 6 hidrogênios, H6, 2 fósforos, P2, e aqui 3 oxigênios com 5, O8. Opa, dá para simplificar, que dá H3, PO4, que é o ácido que você conhece. Qual o nome desse ácido? A mesma coisa que você fez antes. Se ele era o anidrido fosfórico, esse daqui vai ser o ácido fosfórico, tá? Júlia, mas eu já vi metafosfórico, pirofosfórico. Lá no primeiro ano, a Soraya falou que se eu faltasse, ia fazer a segunda chamada, ia cair metapiriorto. No Enem, como só cai com 3, eles aboliram essa nomenclatura, porque o 3 seria o ácido comum, e o comum é o orto. Só que o orto, ele é facultativo, então você não precisa escrever, tá? Você só precisa escrever se ele for piro ou meta. E aí, só para vocês saberem, meta seria uma água, piro 2 águas e orto 3 águas, tá? Meta, piro e orto. Como ele só faz com 3 águas, só cai o ácido fosfórico mesmo, simples, você não precisa decorar isso, meta, piro e orto. Você só precisa saber que caem com 3 águas na hidratação do anidrido, tá? A mesma coisa eu faria aqui, 3 águas, então ficaria H6, P2, O6. Cuidado na hora de somar, porque isso aqui, ó, é erro constante, tá? É 3 vezes 1, 3 mais 3, 6. Então, ficaria 2 de H3PO3. E aqui, somar com 3 águas, daria H6P2O4. 2H3PO2. Percebe que só vai diminuindo aqui uma quantidade de oxigênio, justamente porque aqui você vai mudando de 2 em 2 no NOx, tá? Então, aqui seria o ácido fosforoso e aqui seria o ácido hipofosforoso, tá? O que eu aconselho vocês a fazerem? Olha lá nas habilidades do Enem, que existem uns ácidos que são os mais comuns para cair. Se eu não me engano, é o carbono, o nítrico, o fosfórico, o sulfúrico, que ele vem daqui, ó, tá? E se eu não me engano, é só. Eles não cobram mais do que isso. Então, antes a gente ficava desesperado em ensinar, blá, blá. Só que como quem quer fazer Unicamp, FUVEST, tudo isso, a gente ensina de qualquer forma, porque aí você já vai saber fazer pra tudo e não fica um robô decorando só os ácidos que podem cair, tá? Bom, então, beleza. Essa é a parte... Percebeu? Se você sabe o anidrido, você vai saber fazer o ácido, porque o ácido não tem a menor dificuldade, ok? Ele acompanha a nomenclatura do anidrido. Qual é o outro tipo de ácido? Vou botar aqui como uma OBS 2, que são os hidrácidos. Por que eu quero falar dele aqui já? Pra no final desse vídeo você já saber fazer ácido e base. E depois a gente já vai puxar pro sal, tá? Depois a gente volta pros outros tipos de óxido. O que me importa mais agora é você saber o que é um óxido, um ácido, uma base e um sal. E saber fazer, tá? Depois a gente volta para peróxido, óxido misto, óxido neutro. Depois a gente faz isso. Bom, o que é o hidrácido? Eu puxei daqui, tá? O hidrácido, na verdade, é o ácido que não tem oxigênio. Então, ele é o famoso HX. Então, percebe? Óxido tem como grupo funcional o oxigênio como mais eletronegativo,
ácido. Tem como grupo funcional o hidrogênio como cátion, H+, tá? Então, toda vez que você for identificar um ácido, ele tem que ter H+. Então, não adianta você, por exemplo, falar CO2, o que ele é? Ácido, base? Não, primeiro analisa quais os elementos que você tem no CO2, tá? Então, o oxiácido, ou o ácido que vem do anidrido, ele vai ter o oxigênio, que é essa reação que a gente fez aqui antes, mas o hidrácido ele não vem do anidrido. Na verdade, ele é simplesmente uma união do hidrogênio com um outro elemento. E aí, por exemplo, pode ser o cloro, pode ser o flúor. Nesse caso, pode ser o flúor. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, hidrogênio e flúor, eu sempre vou pegar o hidrogênio, como ele é o cátion, ele é +1. Ah, Júlia, mas e se eu tiver 2 hidrogênios? Não importa, ele continua sendo +1, tá? A soma deles é que vai ser +2, mas ele continua sendo +1. E junto com o flúor, por exemplo, que é -1. Como é que eu sei que ele é -1, Júlia? Tá na 7A. Se ele tá na 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, para ele ficar estável, ele só precisa de +1. Então, ele precisa ganhar 1, por isso ele é -1, tá? Então, o que eu faço agora? Cruzo. Isso aqui vai ficar sendo HF. Isso é um hidrácido, tá? Ah, mas eu quero fazer com um enxofre, pode ser? Pode. O enxofre tá na 6A. Se ele tá na 6A, quantos elétrons ele vai querer ganhar? 2, porque ele já tem 6. Então, ele vai ser -2. Cruza, vai ficar H2S. Isso é um hidrácido? É. Qual é a diferença do hidrácido pro oxiácido? O primeiro deles não tem oxigênio. O segundo deles é a nomenclatura. Você vai dizer que ele é o ácido, aqui também, vai dizer que ele é o ácido. Mas vai colocar o nome do elemento, flúor, e no final você vai adicionar o sufixo hídrico. Percebe? Tem ico no final, mas não é a mesma coisa do que aqui, tá? Ele é hídrico, é todo esse aqui que é o sufixo dele. A mesma coisa aqui, percebe a diferença? No caso do oxiácido, que eu faria com esse daqui, eu daria o nome de sulfúrico. No caso desse daqui, eu vou dar o nome de sulfídrico. Cuidado com isso, tá? Então, só para você saber que podem ter 2 tipos de ácido. Aquele que tem oxigênio, que a gente já fez aqui em cima, que é fruto da reação de um anidrido com a água. E aquele que não tem oxigênio, que a gente chama de hidrácido, que ele não é fruto da reação de nada. Ele só é a união do hidrogênio cátion, né, com um ânion, que é mais eletronegativo do que o oxigênio, e é um ametal, tá? Então, aqui o seu X precisa ser alguém eletronegativo, tá? Normalmente, os mais comuns são cloro, ácido clorídrico, que você conhece, o ácido fluorídrico, o ácido sulfídrico, tá? Esses são os mais comuns. Eu vou parar essa aula aqui, esse vídeo, para não ficar muito grande. Aí no próximo a gente faz óxido básico e base, e depois no outro a gente faz ácido e base dando sal, tá? Eu vou fazer vários vídeos pequenos para vocês conseguirem entender, tá? Daqui a pouco eu volto.